É essa aqui mesmo, né? É isso mesmo. Ok. E eu vou fazer aqui alguns ligados à convolução, que foi a gente terminou na aula passada. Tá? Não se assuste com essa bagunça toda não, que eu era ontem fazendo a minha preparação da aula, então tá tudo riscado. Eu vou tirar isso aqui. Deixa eu limpar um pouco aqui. Ok. Vou começar com bem simples, tá? E que o livro faz de uma maneira, vocês vão ver, um pouco complicado. Então deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vou inserir um espaço aqui para a gente trabalhar. Vamos ver que o livro trabalha de uma maneira um pouquinho mais complicada do que o necessário. Tá? Então ele fala, calcule a convolução do yn entre o sinal x de n, que é esse aqui que está em cima, tá? E esse sinal aqui, que é o h de n, que é a resposta ao impulso, certo? Então, a única coisa que é um pouco diferente do que a gente já viu aqui em outros exemplos é que esse caso aqui nós estamos trabalhando com o sistema discreto no tempo e não contínuo no tempo, tá? Não tem problema nenhum, a gente vai trabalhar com o sistema discreto no tempo e a gente vai aqui mostrar que no caso, em vez de ser uma integral, vai ter um somatório, tá? Mas deixa eu fazer uma coisa antes de fazer isso aqui, que vai simplificar. Eu já fiz isso em sala, mas eu vou repetir aqui, né? Vamos supor que você tem dois sinais, tá? Um sinal, que é esse aqui que eu vou desenhar, tá? Ele é um sinal discreto no tempo, ele só vale 1, né? Quando n igual a 0, tá? Na verdade, que sinal é esse? Nada mais é do que o delta de n, né? O impulso unitário discreto, né? Quando você só tem uma amostra valendo 1, é um impulso unitário discreto. Vamos supor que você vai fazer a convolução desse sinal com esse outro sinal aqui, ó. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Ele é 0, continuando aqui. Aqui também, ó, 0 para cá e 0 para cá. E ele é 0 continuando para cá. Menos 2, menos 1. Ok? Esse sinal aqui eu vou chamar de x de n. Tá? Esquece aquele que está do lado direito, vamos começar entendendo esse aqui. Como é que você faz a convolução? Né? A gente sabe que a convolução, na verdade, é a operação, no caso, a soma da convolução. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, a saída y de n é igual a x de n convoluindo com o delta de n. Tá? Esse delta de n aqui, no caso, vai ser a minha entrada, certo? X de n é um valor fixo lá qualquer. Você pode fazer os dois, mas... Então, o que a gente faz? Se vocês lembrarem, né, uma das formas de fazer é fazer o seguinte: você fixa, vou fixar aqui um dos caras, no caso vou fixar o x de n. Só que lembra, a gente muda a variável, né? 0, 1, 2, em vez de fazer n, a gente fala que é o k, né? Certo? Então vou botar x de k. Esse k aqui é o semelhante ao tal, né? Quando a gente faz no tempo
contínuo. Tá? Isso aqui é tempo discreto. Legal. E a gente tem várias maneiras de fazer, mas uma das maneiras de fazer é simplesmente usar a fórmula. Qual é a fórmula? Eu vou voltar aqui, ó. Qual vai ser a fórmula? A gente sabe que isso aqui é o somatório, né, de k igual a menos infinito até mais infinito, de quem? De x de k, delta, esse delta aqui é o impulso unitário discreto, de quem? De n menos k. Né? Se fosse no tempo contínuo, era integral de menos infinito até mais infinito, né? De x de tal, delta de t menos tal, certo? Ok? Legal. Ok, deixa eu continuar aqui. Então a gente viu que só para lembrar, uma das formas de fazer é usar a fórmula, outra forma de fazer é fazer a convolução com o sinal, né, com o inverso do sinal. Quem é esse cara aqui? Delta de menos k. Como assim, delta de menos k? O delta de k, o delta de n não é esse aqui? Né? Esse não é o delta de n? Né? O delta de menos n é o próprio, ele é uma função, digamos assim, par. Né? Só tem um valor nesse ponto, eu inverti todo mundo. Inverteu todo mundo, o ponto zero não inverte, que é uma função par, o resto inverte. Aí deu igual, não tem problema, deu igual. Certo? Ele deu igual. Ok, o que a gente vai fazer agora? Lembra como é que a gente faz? A gente vai deslocando esse cara, né? Só colocar aqui, lembrando que ele é zero nas outras posições, né? E fazendo o quê? A gente vai deslocando esse cara. A gente vai fazer agora delta de menos k mais n, que é igualzinho, né? Só lembrando que delta de menos k mais n nada mais é do que o famoso de delta de n menos k. Certo? Já sei que não está funcionando. Não pode deixar. Não pode esquecer disso. É o delta de n menos k. O que eu vou fazer agora? Eu vou variar os n's, assim como lá na convolução em tempo contínuo a gente varia os t's e não os tau's, certo? Ok? E ia deslocando. Por exemplo, se o n for negativo, o que vai acontecer com o delta de n menos k? Ele vai para a esquerda. Por quê? Porque a gente inverteu. Lembra que quando a gente inverte, negativo vai para a esquerda e positivo vai para a direita? Certo? Então, olha só. Quando o n... Então, o que vai acontecer? A gente pode falar o seguinte, que a saída... Continuando aqui. Posso escrever o seguinte, que a saída y de n, né, que é a convolução de delta de n com x de n, e que é o somatório, mais uma vez, de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k delta de n menos k, né? Nesse caso, se o n, né? Nesse caso, se o n for menor do que zero, né? Esse aqui é o n, é o k, né? Agora, isso é o k, isso aqui é o delta de k. O n é o que eu vou deslocar. Se o n for menor do que zero, o que vai acontecer? Quando eu pegar o somatório, não vai ter sobreposição entre esse sinal aqui, né? Se eu deslocar para a esquerda, não vai ter sobreposição entre esse sinal e esse sinal, não vai ter sobreposição nenhuma. Então, aquele somatório vai ser o quê? Aquele somatório, né? Esse somatório aqui, ó, que é a convolução, y de n, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Aí tem um caso que o n é igual a zero. O n igual a zero é esse caso que está aqui, né? Em que você tem o sinal nessa posição. Para n menor do que zero, o sinal vai para cá, né? Para n maior do que zero, o sinal vai para a direita. E para aqui, onde ele está parado, o n igual a zero. Certo? Porque é o delta de menos k. Certo? O delta de menos k. Se você soma com n negativo, né, ele vai para a esquerda. Se você soma com n positivo, certo? O n é o que você está somando. Legal? Todo mundo entendeu? Lembrando da convolução, é importante para a gente lembrar da convolução. Aqui é discreta, mas a contínua é parecida. Ok? Então, o que vai acontecer?
O que vai acontecer é que para n negativo não vai ter sobreposição. Para n igual a zero, vai ter sobreposição? Vai. E aí quanto é que vai dar o somatório? N igual a zero agora. O somatório, variando todos os k's, só vai dar, quando você pegar aí, multiplicando um pelo outro, né, para n igual a zero, o único lugar que vai ter coincidência é aonde, pessoal? É aqui, ó, no zero. Todos os outros valores, quando você multiplicar o sinal de baixo pelo sinal de cima, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, para n igual a zero, o que nós vamos ter? Que o y de n vai ser 1. Para n igual a 1, o que vai acontecer com o sinal? Para n igual a 1, o sinal vai vir para cá, ó. Estou deslocando. Quando você fizer a multiplicação desse sinal com o sinal de cima, só vai ter coincidência onde? Só vai ter coincidência aqui, ó. Certo? Ok? Vai ser 1 vezes 1 e vai dar o resto tudo o quê? 0. Então, para n igual a 1, o y de n vai ser quanto? 1. Porque é 1 vezes 1 e continua. Para n igual a 2, vou pegar com o mouse que é mais fácil. Para n igual a 2, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, o delta de n, ele vai estar aqui. O que vai acontecer? A coincidência só vai acontecer em que ponto? Nesse ponto aqui. Então, para n igual a 2, o que vai acontecer é que o meu y de n também vai ser igual a 1. Né? Ele, na verdade, o delta está andando, ele vale 1, multiplica pelo valor dos sinais, certo? E para n maior do que 2, o que vai acontecer? Y de n vai ser igual a quanto? 0, porque para n maior do que 2, o sinal vai estar para cá, né? O delta, certo? Que eu estou andando. Os n's é onde eu ando, é o meu deslocamento, certo? Ou seja, se eu fosse desenhar o sinal de saída do y de n, o que ia acontecer? O meu y de n, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 1. Ou seja, para n menor do que 0 e para n maior do que 2, ou seja, de menos 1 até menos infinito e de 3 até mais infinito, não tem nada. E nos outros casos tem isso aqui. Quem é esse cara? Esse é o y de n, mas ele é igual a quem? Ele é igual a x de n. Convolução de um sinal com o impulso unitário discreto é o próprio sinal. Isso vale tanto para o caso discreto, como vale também para o caso quê? Contínuo, certo? Também vale para o caso contínuo, é o próprio sinal, tá? No caso contínuo, a única coisa que vai mudar, pessoal, é que em vez de estar trabalhando ali com K, eu vou estar trabalhando com delta. E esse N não serão números inteiros, serão números o quê? Reais, certo? Em vez de ser N, vai ser um T, tá ok? O que acontece no caso contínuo? Você vai ter, no caso contínuo, você vai ter isso aqui, ó. Vou só para fazer aqui um rascunho rapidinho, no caso contínuo. Vamos supor que você tem um sinal assim, ó. Esse aqui é o x, eu vou botar x de tal, certo? E agora eu vou colocar aqui embaixo. É bom que isso aqui está sendo tudo gravado, então não tem problema. O que é aqui embaixo, o que é aqui em cima, tá? Então olha só, vou botar embaixo o delta, só que eu não vou botar o delta de tal. O que a gente faz quando a gente vai convoluir? A gente inverte outro sinal, não é? Então esse aqui eu vou chamar de, esse sinal aqui que está em 0, vou chamar de delta de menos tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o delta de menos tal e vou deslocar para a esquerda e para a direita, não é isso? Eu desloco e integro, não é isso? Não é isso que eu faço? Desloco e integro. Quando eu integrar,
o que vai acontecer? Vai ser a integral do impulso vezes o sinal de menos infinito a mais infinito. Dá sempre quem? Dá sempre o valor do sinal naquele ponto, né, que você colocou. Concorda comigo? Vamos supor que eu desloque esse cara. Ó. Vamos fazer assim. Vamos supor que o deslocamento aqui desse cara, vou pegar um t negativo, né? Na verdade isso aqui é o quê? É o delta de menos tal. Agora eu vou fazer mais t. Nesse caso aqui, quanto é que vale o t? Quando t é igual a zero. Está muito grosso isso. Tá? Quando t é igual a zero. Certo? É quando t é igual a zero. Quando t é negativo, o que vai acontecer? Quando t é negativo, seria uma coisa assim. Ó. Vamos supor que o t é um t0 negativo. É aqui. Ó. Quem é esse cara? Esse cara é delta de menos tal mais t, quando t é igual a menos t0, ou seja, isso aqui é igual a delta de menos t0, tá? Que é esse cara aqui. Quando você pegar e multiplicar esse sinal por o sinal lá de cima, o que vai acontecer? Você vai ter, né, só esse ponto aqui vai dar. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é x de menos t0. Então, se você desloca, né, menos t0 dá x de menos, e faz a convolução, dá x de menos t0. Se você desloca t0 ou t1 para a direita, dá x de t1. Então, sempre vai, para cada deslocamento, você vai ter o próprio valor. Esse é o próprio valor de x. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: se eu fizer a convolução, né, de x de t convoluindo com delta de t, que é o sinal, que é o impulso unitário contínuo, a gente sabe que vai dar o quê? Vai dar o próprio x de t, certo? Ok? O próprio x de t, ok? Entenderam o que eu estou falando? Não tem que ficar fazendo nenhuma conta, tá? É só vocês lembrarem qual é a fórmula. Por que isso acontece? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é menos infinito até mais infinito de x de tal delta de t menos tal de tal. Lembram disso? Né? O que vai acontecer isso, quando você fizer isso? A gente sabe que isso aqui, ó, como isso aqui é tal, tal e tal, isso vai acontecer o quê? Isso aqui vai ser, vai existir essa integral só onde o valor aqui, então eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever que isso aqui é integral de quem? Lembra que quem está variando é tal, né? Isso aqui é integral de quem? De x de t, onde t nesse caso é um número, né? Não é uma função, como se fosse um número qualquer. Delta de t menos tal de tal. Mas peraí, se isso aqui, né, é um x de t e ele não depende de tal, eu posso colocar para fora da integral. Nesse caso aqui, é outra maneira de pensar, né? Delta de t menos tal de tal. E isso aqui, por definição, vale 1. Então dá o x de t. Essa é uma forma de encontrar a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que matematicamente. Né? Graficamente a gente viu que também dava isso, certo? Pô, por que você fez isso tudo? Tá, fiz isso tudo para mostrar que a convolução de um sinal com o impulso, seja ele um impulso discreto, né, unitário, ou um impulso unitário contínuo, dá o próprio sinal, certo? E para que você usa isso? Vamos ver aqui um exemplo. Ele agora, nesse problema, vou até copiar aqui. Ele quer a convolução de quem? Copiar aqui. Ele quer a convolução desses dois caras. Deixa eu arranjar espaço. Ok. Ele quer a convolução desses dois caras. Tá. Olha só. Quem é a convolução desse cara com esse cara? É a convolução desse cara aqui com o cara de baixo, mais a convolução desse cara aqui com o cara de baixo, mais a convolução desse cara aqui com o cara de baixo, mais a convolução desse cara aqui com o cara de baixo e assim por diante. Concordam comigo? Por quê? Porque a convolução
né, é uma operação linear, né? Então, a convolução, né, de um sinal completo é a convolução das partes do sinal mais vezes o outro, isso aí a gente sabe, é um sistema. E é invariante no tempo, certo? A única coisa que vai mudar é que o primeiro sinal está no tempo, esse primeiro aqui está em azul, ó. Aqui é o próprio sinal mesmo, é o próprio sinal de baixo. Aqui, em vez de eu estar fazendo a convolução do impulso, eu estou fazendo a convolução do impulso o quê? Deslocado de uma unidade para direita, certo? A terceira convolução é o impulso deslocado quantas unidades? 2 para a direita, e assim por diante, certo? Então, como é que eu faço a convolução desses dois sinais? Eu posso simplesmente fazer isso, ó. Eu pego o sinal de baixo, quanto é que é a convolução? Né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Convolução de x de n com h de n é igual. Quem é o x de n? O x de n não é delta de n mais delta de n menos 1 mais delta de n menos 2 mais delta de n menos 3 mais delta de n menos 4. Isso aqui não é o x de n? Não é? Isso aqui eu vou convoluir com quem? Com h de n. Então você pode falar que isso aqui é igual a quem? Delta de n convoluindo com h de n mais delta de n menos 1 convoluindo com h de n mais delta de n menos 4 convoluindo com h de n. Todo mundo entendendo o que eu estou fazendo? Mas delta de n convoluindo com h de n é o próprio h de n. Delta de n menos 1 convoluindo com h de n vai dar quanto? H de n menos 1. Eu desloquei o meu delta para a direita, o que vai acontecer com a minha saída? O sistema não é linear invariante no tempo? Vai sair, vai para a direita, e assim por diante. Então, para fazer a convolução desses dois sinais, pessoal, né? Mais um espaço aqui. Uma resolução simples para esse problema é o que eu vou fazer aqui, ó. É uma soma de 5 termos. Estou aumentando o espaço. Olha só o que eu vou fazer. O primeiro termo é esse cara aqui. Eu vou até repetir, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aí vai ser o que? 0, 1, aí é em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 e em 7. Depois em 11, em 12, em 13, em 14, em 15 e em 16. Então esse é o primeiro cara, esse próprio é o próprio h de n, né? Ou seja, esse cara aqui vai dar isso aqui e vai dar isso aqui. Né? E depois, agora eu vou botar uma outra cor aqui só para não confundir. Aí eu vou fazer o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, pessoa, vai botar isso na prova, vai escrever, vai demorar um ano. Não, né? Não dá tempo, eu sei o que vocês podem fazer. Mas agora o que vai acontecer? Aqui começava em 2, agora vai começar onde? Em 3. Era 11, aqui é o quê? Ok? Assim,
até o último, né? Que é n-4. Então, vou desenhar aqui mais uma cor aqui. Então, começa em 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Por que eu botei até 21? Porque agora vai ser assim, vai começar... o n-1 começou em 2 mais 1. O n-4 vai começar em 2 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ok. E aí é só somar. Ok? Legal? E aí? Você soma, como é que vai ficar? Se somar todo mundo aqui. É a resposta do problema, né? Ele quer a convolução, é a resposta do problema. São 5 termos, né? Então, basicamente, o que vai acontecer aqui, ó, você vai ter uma coisa crescente, né? Tá aqui em preto. Teria que colocar todos um embaixo, um em cima do outro, mas eu já vou simplificando, né? Eu sei o seguinte, ó. Então, começa em 2, né? Vou botar aqui todo mundo. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o 20, tá? Em 0 não tem nada, ninguém está lá, em 1 não tem nada. Em 2 é o próprio cara, não tem ninguém, vale 1. Em 3, aí em 3 você vai ver que já tem 2 caras, né? Então vai dar 2, assim por diante. Eu vou pagar que não vai ficar muito bom assim. Vocês vão ver que vai dar o quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui, não vou demora muito, estou perdendo muito tempo aqui. Deixa eu pegar aqui, se eu consigo o desenho. Mas basicamente é isso, tá? É o 2, né? Então é isso aqui, ó, que beleza, já está aqui. Tá vendo? Na hora de somar vai dar isso aqui, tá? Ele fez de outra maneira, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Aliás, eu nem entendi direito o que ele fez. Ele fez um somatório aqui, né? Ok? Então não fiz dessa forma não. Na hora que ele chegou no mesmo lugar que eu cheguei, tá vendo? HN mais HN menos 1, mais HN menos 2, mais HN menos 3, mais HN menos 4. É o sinal, tá? Ok? Tá? Ele botou aqui os valores que seriam, né? Fez um alfa, não entendi nada que ele fez, porque eu acho que ele tentou usar uma fórmula que já existia do livro, né? E aí eu não gosto de usar fórmula, eu prefiro fazer o raciocínio todo, tá? Bom, por que você fez isso? Primeiro, para mostrar que a gente pode fazer a convolução, por exemplo, que é uma operação complicada, fazendo a decomposição dos sinais em sinais mais simples, tá? Então, na convolução no tempo discreto foi o que a gente fez e ficou bem simples de fazer. No tempo contínuo a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque os sinais normalmente não são impulsos unitários, né? Você não consegue decompor, né, o sinal no impulso unitário, tá? Então, deixa eu ver, deixa eu pular mais, acho que tem que pular aqui, não, esse aqui é outro. Tá, deixa eu voltar aqui para cima, né? Deixa eu agora falar um pouquinho disso aqui, ó, que eu não falei na aula passada, eu só introduzi aqui, mas não cheguei a falar. Mas deixa eu falar um pouquinho disso aqui, tá?
Isso aqui é um macete interessante para fazer convolução. É bem interessante. Que é o seguinte, ó. Ele quer saber o seguinte. O que é a convolução de dois sinais? Então a gente sabe que a convolução no tempo de dois sinais é isso aqui, ó. Y de t é igual a x de t convoluindo com o h de t. Certo? Ok? Só que eu posso fazer o seguinte, em vez de eu trabalhar, né, num sistema, isso basicamente é o que? Você tem uma entrada, que é o x de t, você tem um sistema qualquer, que é definido pelo h de t, e você tem o que? Você tem a saída, que é o y de t. Tá? Agora, olha só, esse sistema aqui você podia fazer de outra maneira. Você podia fazer um sistema assim, ó. Que em vez de ser o x de t, você pode fazer um sistema que ele deriva o x de t e logo depois ele integra, né? Na verdade, você faz uma derivada e uma integral em vez de você trabalhar no próprio sistema. O que acontece quando você deriva e integra? Você tem a mesma coisa, certo? Então, na verdade, o que ele faz é o seguinte, ó. Ele faz isso, ó. X de t, né, entra no sistema, sai o x ponto de t, que é a derivada de t. Depois, o que você vai fazer? Você tem que ter uma integral. Só que aí você faz o quê? Você faz a integral disso aqui, né? Você faz a convolução disso aqui, que é a derivada, com a integral do que está para a direita, que é o h de t, o sistema integrável, digamos assim. Então, o que vai acontecer? O que você pode falar é o seguinte, se você derivar o primeiro item da convolução, a convolução não vai mudar se você fizer a integral de... Você convoluir com a integral de h de t. Esse aqui ele chamou de g de t. Tá? Ou seja, isso é interessante porque você consegue fazer uma convolução de um sistema que a gente já fez aqui em sala, né? Mas eu vou fazer aqui novamente. Vou pegar agora e vou fazer isso. Olha aqui, vou apagar isso aqui. Ele quer, por exemplo, a convolução desses dois sinais, estão vendo? Isso é uma questão que pode cair na prova tranquilamente. Se vocês fossem fazer essa questão na prova, a primeira coisa que eu ia falar para vocês fazerem, ó, fazer a convolução disso aqui que vocês estão vendo, desses dois sinais, né? Se vocês vão fazer isso numa prova, eu sugiro que vocês façam o seguinte, ó, em vez de você fazer a convolução do jeito que está aqui, tá? Ah, já sei o que está acontecendo. Espera aí, só um instantinho. Legal. Ok. Em vez de você fazer isso que está aqui, deixa eu aumentar. E isso é uma dica legal. É o seguinte, vamos supor que caísse essa questão na prova, né? Formas de fazer essa questão. Forma padrão. Você chega, por exemplo, deixa esse sinal parado aqui, ó. Vou parar com o sinal mais complicado, que é esse aqui. Vou deixar ele parado aqui. Esse vai ser o sinal que vai parado. Vai ser o W de tal. E vou andar com o outro sinal. O outro sinal é esse aqui. Ele chama de X de... Como eu vou virar ele, vai ser esse cara aqui. Né? Aí eu vou fazer o quê? A primeira forma é você ir andando com esse sinal, né? Se eu andar para a esquerda, convolução não existe, ou seja, para t menor do que zero não existe. Aí, começa a andar para a direita, o que vai acontecer? Esse sinal que está aqui, o vermelho, ele começa a entrar no sinal preto, né? Certo? Até que ele vai entrando, aí está todo dentro, continua todo dentro um tempo, depois começa a sair, certo? Só que, ao mesmo tempo que ele está
fazendo isso, tem essa outra parte aqui. Na verdade, seria uma convolução difícil de vocês fazerem assim. Vocês não estão acostumados a fazer esse tipo de convolução. Pelo menos a gente está acostumado a única coisa que a gente fez foi a convolução assim, né? Certo? Ok? Então, uma dica. Vocês poderiam fazer o seguinte, ó. Olha que coisa interessante, ó. Que é bem interessante mesmo. Você poderia fazer o seguinte. Você podia, em vez de fazer a convolução disso aqui com isso aqui, você podia fazer a convolução desse vermelho só com esse cara aqui, ó. Opa, desculpe. Só com esse cara aqui. Aí você fala, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero esse cara mais o quê? Mais essa parte, não é? Só que olha só, se você faz a convolução disso com isso, você vai ter um resultado. Só que quem é esse cara aqui? Não é esse mais esse? E a convolução disso com isso, você já fez. A convolução desse com essa parte aqui é igual a que você fez no primeiro item. Só que deslocada para a direita e invertida. Então, vocês estão entendendo? Vocês podiam fazer assim, fica mais fácil. Tá? Essa é uma forma de fazer. Eu vou até fazer, até para a gente treinar a convolução. Tá? Dessa forma. E ainda tem uma outra forma de fazer, que é usando essa dica aqui de cima, que é o seguinte: fazer a convolução desse sinal com esse sinal é a mesma forma que fazer a convolução da derivada desse sinal aqui com a integral desse sinal aqui. Certo? Ah, é? É assim. É uma propriedade da convolução. E aí, o que vai acontecer? Quando eu derivar esse sinal aqui, ó, o que acontece quando eu derivo o sinal de cima? Qual é a derivada aqui, nesse ponto? Entre 0, beleza. O que vai acontecer aqui no tempo em t igual a 0? Vai ter um impulso para cima. Certo? Depois a derivada continua sendo 0, depois vai ter o quê? Um impulso para baixo, no ponto 2. Certo? Quem é a integral desse cara aqui? Integral de uma constante é o quê? Integral de uma constante é uma reta. Certo? Então isso aqui vai ser o quê? A integral disso. Se a constante tem coeficiente 1, vai ser uma reta coeficiente 1. Certo? Depois a integral entre 1 e 2 também vai ser uma reta. Né? Só que agora o coeficiente é negativo, então vai ser isso aqui. Certo? Como é que você sabe se você acertou a integral? Deriva. Se você derivar a integral, tem que dar o sinal de cima, não é? Então, olha só, deriva, vai derivando. Vai dando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De 0 a 1 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Porque isso aqui é um sinal t. Esse sinal aqui é menos t mais 2. Na hora de você derivar, a constante não vai mudar. Então, está entendendo o que eu estou falando? Então, vai dar certinho o sinal de cima. Aí você tem que fazer, por exemplo, a convolução disso com isso. Concordam comigo? É a mesma coisa, pela propriedade, não é? Qual é a convolução disso com isso, pessoal? Olha como é que fica fácil fazer a convolução, o gráfico, olha só. Convolução desse cara com esse cara. Vai dar a convolução do impulso com o cara. Certo? Não é isso? Não é a convolução do impulso com o cara? E quem é a convolução de impulso com o cara? É o próprio cara. Então, a convolução disso com isso vai dar isso. E a convolução desse cara com isso vai dar o quê? Vai dar a mesma coisa, deslocada de 2 unidades para a direita e invertido. Vai ser isso. Cara, acabei de fazer a convolução desse sinal com esse sinal em uma linha. Vocês viram isso? Eu fiz em uma linha. Tá? Poxa, fácil assim? Fácil assim.
tá? É sempre dessa forma, você pode usar sempre essa forma. Quando é que você normalmente não usa isso? Quando não tem como você encontrar impulsos do lado esquerdo ou do direito, certo? Que não é o caso aqui. Aqui eu consigo sempre encontrar impulsos, certo? Ah, mas se tivesse impulso mais uma constante, você pode dividir. É muito interessante isso, cara. Você pode... E se não der impulso? Por exemplo, se você fizer a convolução disso aqui, ó, né? Vamos supor que você vai fazer a convolução disso aqui. Aí na hora de você derivar, vai dar uma constante e depois um impulso, certo? Aí você pode fazer a convolução disso com o sinal integrado do lado direito, que vai dar o próprio sinal mais a convolução do retângulo. E na hora de fazer a convolução do retângulo, você vai integrar duas vezes lá, porque vai aparecer o impulso duas vezes, né? É que na verdade essa forma é uma forma mais, digamos, complicada, né, de fazer, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora a forma padrão, tá legal? Vou fazer a forma padrão, ou seja, eu vou apagar isso aqui, só vou pegar os sinais novamente. Ah, mas Abel, essa forma que você fez é legal. Sim, é legal, por isso que eu ensinei, tá? Ok? É uma forma legal de fazer, tá? Eu falei para vocês que eu ia dar um monte de macetes, certo? Deixa eu fazer então a convolução desses dois caras aqui. Ai, filho, já foi. Tá lerdo. Ok. Tá lerdo, ele tem dificuldade de trabalhar com muitos gráficos, já viu? Oh. Quando mexe aqui, quando faz essas inserções aqui. Acho que ele tem que movimentar muita imagem. Olha só, então eu vou fazer a convolução desses dois caras aqui. Olha só o que eu vou fazer. Já falei, eu vou fazer da forma padrão, só que eu vou facilitar a minha vida, entende? Em vez de fazer a convolução disso com isso, completo, então vou facilitar a minha vida. Vamos pensar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a convolução de 1 com 3 e depois vou somar com esse valor deslocado de uma unidade, que é o próprio, o 3 na verdade, quem é o 4? Vou fazer de 1 com 3 e de 1 com 4. A convolução de 1 com 3 você vai fazer. A convolução de 1 com 4 você não vai fazer, porque você já fez o de 1 com 3. Não, mas não são iguais. São. Tá ok? Ok. Olha, se fosse assim, por exemplo, o sinal assim, você também ia fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer... Você ia continuar trabalhando com o sinal número 1, só que quando você dobrou o sinal da direita ali, é só você dobrar a convolução, né? Só dobrar o sinal. Né? Porque é linear invariante no tempo. Tá? Ok? Depois soma as duas. Como é que soma? Soma! Faz a soma dos gráficos. Tá? Que nem a gente fez aqui, ó. Naquele sinal contínuo, discreto no tempo. Pô. Tá aqui, tá para baixo, né? Fez a soma aqui, ó. Completa. Certo? Com todos os valores. Ah, mas tem muitos. Galera, é assim mesmo, não é? Convolução não é uma coisa para ser rápida. É uma operação complicada. Demora mesmo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de 1 com 3. Ok? Notem que a convolução de 1 com 3, você tem duas coisas a fazer, ó. Você pode fazer isso aqui, deixar o 1 parado e inverter o 3, certo? Ou você pode deixar o 3 parado e inverter o 1. O que vocês acham mais fácil? Eu acho mais fácil deixar o 1 parado e inverter o 3. Porque quando você faz o contrário, às vezes fica mais difícil você enxergar, né, os intervalos. Não sei se vocês estão entendendo. Entendeu? Porque começa a sair de um, fica dentro do outro. Então eu sempre tento deixar o menor entrando no maior em vez do maior entrando no menor. Apesar de ser a mesma coisa. Tá certo? Então vou fazer isso. Ó. Vou apagar isso aqui, né, e vou fazer a convolução desses dois caras. Esse cara aqui
vai ser então o x de tal, esse cara aqui vai ser o, vou botar assim, w' de menos tal. Aqui vai ser até menos 1, aqui vai ser até 2 e aqui é 0, certo? Quando t menor do que 0, quanto é que dá a convolução? 0. Por quê? Quando t menor do que 0, esse cara entra, ele não entra em nenhum, não tem sobreposição nunca, você está deslocando ele para a esquerda, não é isso? T, lembra a convolução? Por que t é para a esquerda? T negativo é para a direita, sim, mas você inverteu o sinal, então t na convolução é para o outro lado. Legal. Aí vai ter um intervalo. Qual é o primeiro intervalo, pessoal? O primeiro intervalo é quando t está entre 0 e quanto? Sempre que você começa onde você terminou. T menor do que 0 é de menos infinito até 0. Agora você vai continuando. É de 0 até algum lugar, certo? Qual é o primeiro intervalo? É de 0 até quanto? Do 0 até 1, que ele vai estar entrando. Quando chegar em 1, ele vai estar todo dentro, concorda comigo? Já é um outro caso, certo? Então é de 0 até 1. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser isso aqui, ó. Vou botar, vou até apagar, vou botar outra cor aqui para vocês terem ideia. Vai ser mais ou menos isso, ó. O que vai acontecer? Isso aqui é o t, né? Certo? Então vai ser 0t1, lembrando que isso aqui é 1, né? Assim por diante, né? De 0 até 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser a integral, né? De quem? De x de tal, w' de t menos tal, d tal. De menos infinito até mais infinito, normalmente. Só que não é de menos infinito até mais infinito. Porque onde é que tem sobreposição? Porque já começa direto aqui em 0. Certo? Não é isso? É onde começa. Por quê? Porque o sinal de cima só começa em 0. As integrais não podem começar, né, antes de 0. Pode até começar depois, mas antes não. Certo? Legal. Depois, deixa eu apagar isso aqui, ficou estranho, parecia um peixe aqui ao contrário. 0. Onde é que vai terminar? Vai terminar no t. Que não é isso? A sobreposição, ó. Para aqui, ó. Esse cara sobrepõe com o de cima até nesse ponto aqui. Certo? Vai terminar no t. De quem? De 1 vezes 1 vezes d tal, né? Isso vai dar o quê? É o próprio d tal, 0 a t, que vai ser o quê? Vai ser o tal de 0 a t, que vai dar t. Certo? Legal? Beleza. Ninguém reclamou aqui, né? Estava errado aqui isso aqui, pessoal. Ninguém reclamou, né? O pessoal não reclama, o professor escreve, não tem que reclamar nada não. É isso aqui, ó, galera. É porque eu desloquei 2 e não era deslocar 2. O impulso é... Aliás, não, desloquei 2 mesmo, é isso mesmo, desculpe, é isso aqui mesmo. Tá. Tá. É isso, é. Ninguém reclamou que estava certo, deixa eu ser mané. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o outro cara agora. Qual é o outro intervalo? O outro intervalo é quando você está de 1, né? Começa sempre de onde você parou. Isso já ajuda bastante, né? Você já sabe pelo menos onde o intervalo começa, né? Então começa de 1, t, né? Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte, entre 1 e até 2, digamos assim, né? Quando o deslocamento é 1 até 2, seria mais ou menos aqui, ó. Você está com o sinal todo lá dentro, certo? Ok? Então começa onde? Começa, né? Então isso aqui vai ser até 2. A partir de 2, ele vai começar a sair, e aí em 3 ele vai ser 0, certo? Legal. Então o que vai acontecer aqui entre 1 e 2? Vai ser integral de x de tal, w' de t menos tal, d tal, e aí tem que saber, isso aqui a gente sabe que é 1, a gente sabe que isso aqui é 1, mas a gente sabe que aí tem que ver os intervalos. Vai começar onde? Vai começar em t menos 1, vai terminar em t, certo?
Isso aqui vai dar simplesmente tal de t menos 1 até t. O que eu errei? Tá. Que é t menos t mais 1 que dá 1. O que eu errei? Ah, claro. É claro, tá certo. Desculpa. Já não errei nada não. Tá certo. É isso mesmo. É que eu tô, na verdade, fazendo, eu falei, porra, tá errado, né? Alguma coisa que eu tô fazendo aqui tá errado porque não tá dando a mesma coisa. Claro que não vai dar a mesma coisa, cara. Porque, na verdade, o que vai acontecer depois? Você tem que pegar e ainda fazer a soma com outro pedaço, com o pedaço 4. Eu estou fazendo a integral de 1 e 3. É por isso que não tá, falei, pô, não tá dando aquele, não tá dando isso, né? Você está entendendo? Estou falando, a primeira parte até deu, mas não está dando isso. Por que eu estou errando? Agora eu já sei o que eu estou errando. Já vi. O que é que você está errando? Eu vou explicar já já. Deixa eu só arranjar um espaço aqui. Vai, filho. Ok. Beleza. E aí? Deixa eu arranjar esse espaço. Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o quê? O intervalo entre 2 e 3, que ele ainda está saindo, e depois maior do que 3, certo? Entre 2 e 3, então vou pegar uma outra cor aqui. Entre 2 e 3, o que vai acontecer? A partir desse momento, esse cara vai estar aqui, mais ou menos. Né? E aí o que vai estar acontecendo? Você vai continuar tendo a integral. Só que ela vai começar onde? Ela vai começar em t-1 e vai terminar onde? Ela vai terminar em 3. Exatamente. Tal. Né? Não, desculpa, esse é x. X de tal. W' de t menos tal. De tal. Que vai dar simplesmente tal. De t menos 1 até 3. Né? E que vai dar 3 menos t mais 1, é isso? É 4 menos t. E depois vai dar, é isso? Não. É t menos 1. Espera aí. É isso mesmo. Menos t mais 1, tá certo. 4 menos t. Tá, legal. Terminou? A partir de 3 vai acontecer o que agora? Y de t, o y de t vai ser igual a zero, porque não vai ter sobreposição. Vamos desenhar. Então vamos lá. Menor do que 0 é 0, entre 0 e 1. 0. Entre 0 e 1 é t. Entre 1 e 2 é é 3 menos t. O que eu estou errando aqui? É 2, galera. Por que 3? Onde é que vocês viram 3 aqui? O professor tá maluco, pô. É 2. Aqui, ó. É 2. Pô. É 2. Certo? E aí vai dar quanto? Vai dar 3 menos t. Certo?
Ok. 3 menos t, é isso mesmo. E depois dá zero. Bom. Ok, essa aqui é uma reta com inclinação t, essa é uma reta com inclinação o quê? Menos t. Certo? Legal. Esse é o problema? Não. Essa é a resposta? Não. Agora, na verdade, essa aqui é a resposta quando você faz a convolução do 1 com o 3. Certo? Tem que somar com quem? Com a convolução do 1 com o 4. A convolução do 1 com o 3 é a mesma coisa da convolução do 1 com o 4. Só que ela é deslocada uma unidade para a direita e invertida. Então, ó, o que eu vou fazer aqui é deslocar. Vai apagar tudo, não tem problema. Eu vou deslocar uma unidade para a direita e vou o quê? Inverter. Certo? E agora eu vou somar as duas. Ok? Então, ó, vou somar isso mais isso dá zero. Certo? Isso mais isso dá isso. Certo? Isso mais isso dá isso. E isso mais isso dá zero. Ai, que bom, né? Deu a quem? Deu aquela coisa que eu tinha encontrado antes, certo? Ok? Então, essa é uma outra forma de fazer, é a forma clássica, digamos assim, né? Mas vocês podem fazer de outra forma também, tá? Fazendo com as derivadas, porque as derivadas é bacana, né? Tem que saber integrar sinais, mas várias formas de fazer esses problemas e essa aqui é interessante. Outra coisa que vocês têm que ver é que os caras complicam normalmente os exercícios colocando, né, fora do zero. Não tem problema, bota tudo em zero, pessoal, né? Porque, olha só, a integral, olha só, a convolução desse cara 1 aqui com o 3, tá os dois começando em zero, beleza. Mas a convolução do 1 com o 4 não tá começando em 1 e ainda está invertido. Não tem problema. Como é o mesmo sinal, certo? Se você vai convoluir com um sinal que foi deslocado para a direita, o que vai acontecer com a saída? Vai deslocar para a direita, né? Inverteu é só colocar um sinal negativo para cima. Para tudo que você encontrar, se você pode botar tudo para cima, depois inverter o resultado, né? Multiplicar por menos 1. Legal? Bacana. Então, fiz bastante coisa de convolução, né? Vamos aproveitar esse finalzinho para falar de outras coisas também, porque não é só convolução, né? Na verdade, convolução, a prova vai valer 8, vai ter uma questão de 2 pontos que é convolução, tá? Então é bom a gente falar bastante, até porque a gente precisa, né? Mas agora a gente tem outras coisas para fazer, né? Por exemplo, ó, uma convolução, ó, essa aqui é bacana, né? Vamos falar de outra coisa, né? Esse aqui é bem bacana. Esse 240 aqui. Tá? Então, olha só. Considere um sistema. É muito fácil aqui. Olha só. Considere um sistema linear invariante no tempo, com entrada e saída relacionadas por meio da equação. Estão vendo aí que a saída, né, é relacionada por essa equação? Né? Aí ele pergunta assim, qual é, né? Ele quer saber o seguinte, então ele fala o seguinte, que o seu y de t é igual à integral de menos infinito até o tempo t, de e elevado a menos t menos tal, x de tal menos 2 de tal, tá? Ou seja, se entrar x de t no sistema, o que sai é o y de t, que é isso aqui, certo? Ele fala assim, qual é a resposta ao impulso do sistema?
Porra, tá de sacanagem? Qual é a resposta do sistema? Sei lá qual é a resposta ao impulso do sistema. Porra, olha só, o que é a resposta ao impulso? O que é a resposta ao impulso? É a saída do sistema quando a entrada for o quê? Um impulso. Certo? Então, quem vai ser a resposta ao impulso? Integral de menos infinito até t, de e elevado a menos t menos tal. Quem é x? Então, certo? Não entendi. Entenda. Não entendi. Entenda. Não entendi. Olha só, não é isso? O meu sistema não é integral de e elevado a menos t menos tal, x de tal menos 2 de tal, quando a entrada é x. Quando a entrada for delta, é só substituir o x por quem? Por delta. Foi o que eu fiz aqui, ó. Legal? Substituir o x. Agora tem que calcular essa integral. Não vou fazer convolução, não vou fazer nada disso. Na verdade é uma convolução, mas eu vou calcular essa integral. Certo? Onde essa integral existe? Quando tal... Onde esse produto existe? Quando tal vale quanto? Vale 2. Exatamente, quando tal vale 2. Certo? Quando tal vale 2. Então, em vez de eu escrever isso, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui, que é o meu h de t, é a integral de menos infinito até t de quem? De e elevado a quanto? Menos t menos 2 delta de t de 2 menos 2, delta de 0, digamos assim, né? Posso até colocar aqui, peraí. Desculpa, é quando t igual a 2, né? Só quando tal igual a 2. Né? Eu não posso tirar o do... Paga, pô. Isso. É 2, né? Ao contrário aqui. Própria... Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, ficou confuso. Tá? Eu sei que existe em tal igual a 2, tá? Que é justamente isso aí. Só que ficou confuso, porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Então a gente sabe o seguinte, que a integral de e elevado, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. A gente sabe que a propriedade que a gente tem é que a integral de menos infinito até mais infinito, de x de tal, delta de t menos tal, delta, aliás, até é isso, né? De tal é menos 2, na verdade. É igual a quanto? É o próprio x de t. Certo? Certo? E tá, é isso mesmo. E ao contrário também, né? Integral de menos infinito até mais infinito de x de t menos tal, delta de tal de tal, é o próprio x de t. Certo? Legal.
Deixa eu fazer aqui uma mudança de variável para vocês entenderem, na verdade, para poder comparar isso aqui, ó, com isso aqui. Tá? Eu tenho que fazer isso, não tem jeito. Por que isso aqui é igual a x de t e isso aqui é igual a x de t? Porque é a mesma coisa, tá? Isso aqui, se eu só botar isso aqui, que isso aqui não está aparecendo tal. Certo? É a comutatividade da convolução. Tanto faz você convoluir o delta com o cara ou o cara com o delta. Então aí vai aparecer o t menos tal de outras maneiras. Tá? Então olha só, se você comparar, né, essas duas expressões aqui que eu coloquei entre chaves, né, deixa eu botar aqui. Se você comparar isso aqui, né, com isso aqui, é bem parecido, né? Certo? Ok? Até porque, na verdade, só vai existir até onde tiver o valor de t mesmo a integral. Então, por isso que ali ele para em t e ele para em mais infinito. Se você fizer uma mudança de variável, né, então você teria o seguinte, ó, se você pegar e fazer isso aqui, ó, vai ficar bem parecido mesmo. Não precisa nem fazer mudança de variável, precisa, Bel? Não. Queria fazer uma mudança de variável para mostrar mais fácil, mas estou confundindo vocês. Deixa eu apagar. Na verdade, o que vai dar é e elevado a tal menos 2 é quando tal igual a 2, não é isso? É quando existe, né? Então, na verdade, vai dar... Isso aí vai dar e elevado a menos t menos 2 direto, né? Que é até onde vai o valor. Que é a integral do... Fica para fora. É isso mesmo. Na verdade, aqui já posso escrever direto aqui, ó. Isso aqui vai levar e elevado a menos t menos 2. Tá? Por causa disso, porque é a propriedade da função delta. A gente lembra? Dá a função naquele ponto onde ela é onde está. Substitui o tal pelo valor que você tem ali. Certo? Foi o que a gente já viu, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui quando tal é igual a t, isso aqui dá x de t. Né? Ok? A mesma coisa aqui. Aqui, quando tal é igual a 2, isso aqui vai dar e elevado a menos t menos 2. Certo? Que é a saída. Tá? Então, a saída, a minha resposta ao impulso é essa. E elevado a menos t menos 2, né? Para ter... Para qualquer que seja o t. Certo? Vai ser elevado a menos t menos 2. Tá, e aí? E aí, ele quer fazer agora a convolução. Desculpa, ele quer essa é a resposta ao impulso. Certo? Então, como é que você desenha isso? Tem que desenhar lá. Como é que a gente desenha isso? E elevado a menos t. É uma coisa assim, ó. E elevado a menos t. É uma coisa assim, né? Concorda? Né? E elevado a menos t. Isso aqui vale quanto? Vale 1. E elevado a menos t menos 2, você vai deslocar isso quantas unidades? 2, para a direita. Porque agora eu não estou trabalhando com menos t, estou trabalhando com o valor mesmo, né? Então vai ser o quê? Esse cara aqui, ó. Se fosse uma coisa mais ou menos assim. Só que aqui é 2 e aqui é 1. Certo? Esse cara é o e elevado a menos t menos 2. Essa é o meu h de t. Certo? Ele quer fazer o que agora? A convolução desse sinal aqui com h de t. Certo? Aí eu posso simplesmente inverter esse sinal, ir andando, vai dar uns z's elevados, etc e tal. Eu posso fazer isso. Certo? Mas eu posso fazer diferente também. Como assim? Ó, a convolução
desse sinal aqui, né, com esse sinal que eu vou colocar aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar a convolução desse sinal aqui, que eu desloquei para a esquerda, certo? Com esse sinal aqui que eu desloquei para a direita, certo? Posso fazer isso, tá? Só que o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, qual é a vantagem de fazer isso aí? É porque, na verdade, o de cima nem tinha muita diferença, mas fica mais bonitinho, é o E elevado a menos T, fica mais simples de você trabalhar. Mas o de baixo é importante você fazer isso para na hora de você calcular os intervalos, etc. Outra maneira que você pode fazer é o seguinte, ó. Em vez de você fazer a convolução desse verde com aquele verde lá de cima, você pode fazer a convolução desse cara aqui, ó, que eu vou colocar em azul, que é a derivada dele, não é? Com o cara lá de cima integrado. Integral de E elevado a menos T. Menos E elevado a menos T. Então, a coisa ao contrário. Concorda comigo que eu estou falando? Então, aí você pode fazer, simplesmente vai dar o próprio sinal, mais essa integral deslocada de 2 unidades, certo? Então, também pode imaginar dessa forma, tá? Sei nem o que ele faz aqui, né? Deixa eu ver o que o Solutions faz. É o 240, é do livro do... Deixa eu ver o que ele faz, só um instantinho. Opa, andei demais. Agora. É, exatamente, ó. E elevado a menos T menos 2, U de menos T menos 2. Aquilo que eu falei para vocês. Por que ele colocou U de menos... Ah, porque começa em T, desculpe. Para ter negativo não tem, tá certo. Para ter... Quando você faz isso aqui, mudou isso aqui, ó. Você vai até T menos 2 mesmo. Não tem aqueles valores... É isso aqui, ó. Faltou cortar isso aqui na hora que eu fiz o exercício. Né? Esses valores aqui não acontecem. Por quê? Porque tem que chegar em T, né? Na verdade, para você poder fazer é porque o integral não é até de menos infinito, até mais infinito, é até T, né? Então ele não tem, tá certo, é isso mesmo, não tem valor. Para ter negativo você não consegue, tá? De menos infinito até menos um valor que seja negativo vai dar zero. Porque você não vai ter o delta de... Onde é que existe essa integral? Quando é que isso aqui vai aparecer? Ó? Vai dar isso aqui, né? Só que só vai ter sobreposição nesse cara aqui quando tal vai ser igual a quanto? Quando tal é igual a 2. Então, né? Até a integral de menos infinito até mais infinito vai ser a integral de menos infinito até pertinho do 2, até 2 pela parte esquerda, e depois de 2 até mais infinito, certo? Só que o que vai acontecer? De menos infinito até menos 2 vai dar zero, porque na verdade você não vai ter sobreposição, senão não está lá, tá? Por isso que começa em zero. Tá, beleza, deixa eu só colocar aqui. Então, na verdade, em vez de ser isso aqui, o sinal é esse, né? Tá, esse é o E elevado a menos T vezes U de T. E o nosso sinal, na verdade, é o E elevado a menos T vezes U de T menos 2, porque você deslocou 2 unidades para a direita. Tá, então é isso aqui. Aí teria que fazer a integral disso. Deixa eu ver o que ele fez, só para... Se ele usou o resultado que eu fiz. Ih, pulou aqui. Ah, não. Ah, ele fez na marra aqui. Mas dá para fazer por derivada também. É que ele usou as fórmulas, essas integrais, essas convoluções de E elevado com retângulo, ele usa o próprio... Ele tem uma tabela no livro para fazer isso, por isso que ele usou. Né? Mas a gente podia ter feito também graficamente, certo? Era integral. Só que a integral, no caso, seria de 0 até infinito, vai dar 1E... Exatamente, vai dar 1 menos E elevado a menos T, porque é menos E elevado a menos T
né, de 0 até infinito, né? Aí dá 1. Beleza. É que ele não desenhou, ele só deu a fórmula aqui. Deixa eu voltar, que eu ainda quero falar uma coisinha aqui, ó. Depois vou fazer os que eu não fiz em sala, tá? E até os que eu fiz em sala, eu vou fazer onde? Vou fazer no vídeo, tá? Os que eu fiz em sala eu também vou fazer, só que com mais detalhe no vídeo, para ficar bem explicadinho. Aqui eu estou fazendo na hora. Tá aqui. Ah, esse é legal. 1, 7 e 10 é o livro é um exercício do Latte, tá? O que esse sistema aqui faz, ó, pessoal? O que esse sistema aqui faz? Vou aumentar. O sistema tempo contínuo é dado por isso aí, ó. Meio de x de tal, delta de t menos tal, menos x de tal, que multiplica delta de t menos tal, menos delta de t mais tal, d tal. Tá? Isso é o que o sistema faz. Entra x de tal e sai isso. Entra x de t e sai isso aí. Né? O que o sistema faz? Faz a conta. Como assim faz a conta? Deixa eu apagar isso aqui. Faz a conta. Isso aqui vai dar o quê? Meio. Posso escrever assim? Integral de menos infinito até mais infinito. De x de tal, delta de t menos tal, d tal, menos x de tal, delta de t mais tal, d tal. Posso escrever assim? O que eu fiz? Eu decompus aquela integral, que era uma coisa só, em duas integrais, certo? Ok? Quanto vale essa integral aqui? Vale x de t. Lembra? É onde existe, onde tal igual a t é o x de t. Certo? E quanto vale essa outra integral? Vale quanto? X de menos t. Certo? Não é isso? Então, esse y de t, na verdade, vale isso aqui, ó. X de t menos x de menos t dividido por 2. Tá? Por que eu fiz isso? Porque ele pergunta, o que o sistema faz? O que é isso aí? Vocês lembram o que é isso? Parte ímpar de x de t. Exatamente, ele lembrou. É a parte ímpar de x de t. Se fosse x de t mais x de menos t sobre 2, era a parte par. Então, o que esse sistema faz é, dado uma entrada, ele determina a parte ímpar da entrada. Beleza. Aí ele pergunta, esse sistema é estável? BIBO é estável para a gente. É o que é o seguinte, o que quer dizer isso? Se a entrada for limitada, a saída é limitada. Então, olha só, a entrada é x de t. A parte ímpar, se x de t é limitado, a parte ímpar de x de t é limitada. É óbvio. Certo? Até porque o que vai ser a parte ímpar? Vai ser o x de t, que é limitado. O x de menos t é limitado? Claro, o x de t é limitado. O que é isso? O que quer dizer limitado? Quer dizer que ele não tende a infinito em nenhum ponto. Certo? Então, se o x de t é limitado, o x de menos t é limitado? Claro. Né? Você inverte todo ele, é óbvio que x de menos t é limitado. Tá? Porque o x de t é limitado. Certo? Então, se o x de t é limitado, o x de menos t é limitado, x de t mais x de menos t é limitado. Então, esse sistema é estável? Sim. Como é que você escreve isso? Você escreve isso do jeito que eu escrevi mesmo. Matematicamente, você fala assim, x de t é menor ou igual a m para todo t. Como é que você sabe que x de t é limitado? Eu estou dizendo, essa é a hipótese do sistema estável.
A hipótese do sistema estável é, presta atenção, se a entrada é limitada, quem é a entrada? É o x de t. Quem é a saída do sistema? É o y de t, não é? Não é o y de t? Se o x de t for limitado, a saída vai ser limitada? Vai. Por quê? Porque o x de t, o y de t é a entrada limitada, mais a entrada limitada invertida, dividido por 2. Certo? Então, se o x de t é limitado, o y de t é limitado. Tá ok? Se fosse, por exemplo, o sistema não fosse esse, o sistema fosse, por exemplo, 1 sobre x de t, aí já seria instável. Porque aí você poderia colocar isso, como é que você dá logo um contra-exemplo? X de t igual a 0 é um sinal limitado? É. Qual é o maior valor que ele pode atingir? 0. 1 sobre x de t dá quanto? 1 sobre 0. Infinito. Então a saída é o quê? Ilimitado. Então o sistema é biboestável? Não. Mas esse é. Certo? Só estou pegando e multiplicando. Inverter o sistema, inverter um sinal, deixa de limitar o sinal? Não, porque você está limitando em amplitude. Inverter, você está mexendo no tempo. Certo? Legal. Então esse é o sistema estável. É um sistema linear? Tem que pensar, tem que colocar aqui, mas, cara, é um sistema linear, né? É fácil mostrar que é um linear, né? Se a entrada for x1, a entrada for x2, a parte x1, né? Mais a parte x2 é a parte x1 mais x2. Concorda comigo? Se multiplicar por k, vai multiplicar por k também. Certo? Até porque tem um meio ali multiplicando, certo? Entenderam o que eu estou falando? Beleza. É um sistema sem memória? Sem memória é quando o cara só depende do instante t, certo? Só, mas aí então, ela só tem t ali, não tem menos t, não sei o que. Mais ou menos, né? Na verdade, né? Se você pega um valor 2, por exemplo, né? Para t, né? Pega um valor 2. Quanto é que vai valer o y de 2? Vai valer o x de 2 menos o x de menos 2, já depende de outro instante de tempo t. Você pode colocar, do jeito que eu estou falando, vocês podem escrever na prova. Né? Dá um exemplo. Então tem memória, certo? Da mesma forma, é causal? É causal, ó, porque só depende, pega o x de 2, só depende do ponto 2 e do menos 2. Não depende de pontos, só depende do presente e do passado. Tá verdade isso? Não. É só você pegar o valor negativo. Pega o x de menos 2, por exemplo. Vai depender de menos 2, mas vai depender também de quanto? De mais 2, que é um valor da onde? Do futuro. Né? Tem que lembrar das definições de causalidade. Tá? É invariante no tempo? Com certeza não. Apareceu qualquer coisa multiplicando o tempo, lembra que a gente falou? Quem multiplica o tempo aqui, no caso, é o valor menos 1. Certo? Não é variante. Sempre que tiver alguma coisa multiplicando o tempo, é variante no tempo. Da outra forma que é variante no tempo é quando tem uma função multiplicando o sinal. No caso, aqui não tem. Aqui qual é o que multiplica o sinal aqui, no caso, os dois sinais é o valor meio, não é uma função. Tá? Mas se tiver qualquer valor, tipo um seno de t, qualquer coisa assim, é variante no tempo. Tá? Eu ainda vou tentar fazer, até domingo, eu vou colocar todas as soluções dessa lista bonitinho num vídeo, e eu vou colocar mais alguns exemplos aí, certo? Nossa prova provavelmente vai ter de 4 ou 5 questões, vai valer 8 pontos, tá? Uma questão de convolução normalmente vale 2 pontos, certo? 4 ou 5 assim, porque eu posso colocar uma questão valendo 1, uma questão valendo 1, a outra 2, a outra 2 e a outra 2, certo? Aí seriam 5. Ou então eu posso simplesmente, que é o que eu normalmente faço, é porque tem muito assunto, entendeu? Então a gente acaba tendo que colocar umas questões a mais. Mas às vezes eu também faço assim, 4 questões. Mas normalmente quando eu faço isso, uma questão que vale 2, ela tem 2 itens. O primeiro item vale 1 e o segundo item vale 1 também, certo? Então basicamente é isso. E a matéria, como vocês já viram, ela é o quê? Classificação de sistemas,
É o que a gente tem que fazer. Operações com os sinais. Notem que eu nem fiz aqui, ó. Primeira questão da lista eu nem fiz. Porque é operação com sinal, é mais para você treinar mesmo. Aí você fala, e olha só, normalmente cai uma questão com operação com sinais. Tá? Não está descendo, por quê? Isso. Normalmente cai uma operação com operação com sinais, sabe? Às vezes não é uma operação direta, não é uma operação tão simples, mas normalmente cai uma. Tá? Com certeza vai cair uma classificação de sistema. Então, dá um sistema e diz o que o sistema faz. Esse aí, o que o sistema faz é até meio forte. Se botar na prova, o aluno se ferra, né? Mas, normalmente eu coloco lá, eu defino o sistema e pergunto, ele é estável? Sempre pergunto isso, ó. Se ele é linear, variante ou invariante no tempo, linear ou não linear, variante ou invariante no tempo, estável ou instável, com memória ou sem memória, causal ou não causal, certo? Então são questões demoradas. E aí tem uma questão, depende, tem uma convolução, né? E a gente viu aqui um monte de formas de fazer convolução, inclusive a forma padrão. Hoje, mais uma vez, a gente fez aqui uma convolução, certo? Mas a gente viu, por exemplo, que aquela convolução usando o delta, né, é bem legal, porque você não tem que ficar, só tem que integrar, certo? A outra convolução que é interessante outra propriedade que é interessante é você pegar né, outro macete, né? É você pegar e começar em zero, né? Lembrando que depois você tem que só desenhar depois, né, no outro espaço, tá? Essas questões assim, ó, pode cair uma questão desse tipo assim, gere um sinal a partir do outro, né? Aquele que a gente fez, ó, lembra? Já tá tudo bagunçado a minha lista. Vou ter que copiar ela todinha para fazer novamente, né? Mas lembra dessa aqui, ó, do sinal do cara, né? Então, por exemplo, gerar um sinal a partir dos outros, entendeu? E aí fazer, né, sabendo que a entrada, isso aqui é muito, muito comum, né? Sabe que a resposta é essa para essa entrada, e ele quer saber qual é a resposta disso, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que saber que isso aqui é uma função disso aqui, deslocado, somado, né? São operações lineares, certo? Esse só resolve dessa forma. Então a gente mostrou que esse cara aqui na verdade é o quê? É esse cara duas vezes, mais ele deslocado uma unidade, mais ele deslocado duas unidades duas vezes, certo? Então a saída se a entrada é essa e a saída é essa, se a entrada for essa, a saída vai ser esse cara duas vezes, que é diferente, né? Porque é 2t, mais ele deslocado uma vez, certo? Mais ele deslocado duas vezes. Aí tem que somar esse sinal, essas retas todas aí, certo? Normalmente eu faço o mais simples na prova, tá? A reta que não vai até o infinito, coisas desse tipo, tá? Então é isso, eu vou fazer. Então, se vocês tiverem dúvidas, tá? Me peçam, professor, não entendi tal exercício, tá? Então eu vou lá e tento fazer. Estou falando quando tal, não é o da lista eu vou fazer. Tá? Se eu fizer isso e vocês não entenderem, o que é bastante comum, né? Eu tento explicar, né? Fazer uma live às 2 horas da manhã de segunda-feira, antes da prova, tá todo mundo estudando. Vai bombar. Não é? Ok? Mas vocês tentem ver, dá uma olhada nos 2 livros, tá? São livros que tem muita coisa interessante aí para vocês poderem trabalhar. Legal? Perfeito, pessoal.